Turma, muito bom dia, sejam todos bem-vindos novamente. Mais um dia aí, graças a Deus, né? Vamos lá. Nossa última aula, nós terminamos falando justamente a respeito aí das contribuições especiais e do empréstimo compulsório, correto? E na outra aula que eu postei, é justamente a aula referenciada aí com a questão nossa de uma revisão das correntes doutrinárias que nós temos, né? E começamos a falar aí dos princípios constitucionais do poder de tributar, correto? Estou certo ou estou errado? Às vezes eu me equivoco. Sim ou não, turma? Isso mesmo. Isso mesmo, né? Perfeito. E aí, antes mesmo de eu abrir para qualquer tipo de debate, para qualquer tipo de conversa, eu gosto sempre de falar umas questões que eu acho bem interessantes a respeito dessa situação, que é o seguinte. Primeiramente, a nossa aula aqui, eu sempre deixava ela gravada e colocava ela para vocês, e aqui a gente bate um papo. A partir da próxima aula, eu vou trazer a matéria durante a aula e a gente vai tirar eventuais dúvidas durante a aula, porque eu tive alguns feedbacks onde alguns alunos gostaram dessa metodologia, outros já não gostaram tanto dessa metodologia. Então, para a gente chegar a um ponto de equilíbrio, a gente testa uma ou outra e vai ajustando. E aí vocês fiquem extremamente à vontade, tá, turma? Para falar assim, Du, eu gostava mais da anterior, não, Du, também melhor essa, e assim a gente vai trabalhando. Então, a partir da próxima aula, eu vou dar a matéria também durante a aula e não só deixar um vídeo lá disponibilizado. Mas eu gosto do vídeo disponibilizado. Não tem problema. Depois da nossa aula, o vídeo vai ficar gravadinho, bonitinho, lá no meu canal do YouTube, para quem não pôde, às vezes, entrar e assistir, participar da aula naquele horário, no nosso horário da aula, para poder justamente fazer essa interação. E não há problema algum na outra aula vocês sempre trazerem dúvidas. O mais importante é a dúvida. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, mais eu sei que vocês estão lendo a matéria, acompanhando a matéria e trazendo um feedback para mim. Porque quando eu não tenho feedback, não tenho retorno, eu finjo que está tudo bem, vocês fingem que está tudo bem e não tem nada bem. Entendeu? Eu sei, eu já fui aluno, eu sou aluno, a gente sempre será aluno a vida inteira e as coisas são assim. Então, a gente tem que dar essas prioridades e trabalhar dessa forma também para ficar uma coisa interessante para todos nós, tá ok? Então, fiquem à vontade aí também. Na última aula que eu postei para os senhores, nós postamos justamente a questão da corrente doutrinária, onde eu expliquei para vocês toda a questão lógica, lá, semântica, lá, justamente das correntes, dualista, tripartite, pentapartite e quadripartite. Expliquei as diferenças básicas entre essas correntes. Expliquei definições tributárias, que todo tributo ou ele é objetivo, ou ele é subjetivo, ele é vinculado, ele não é vinculado, ele é fiscal ou extrafiscal ou parafiscal, né? Eles incidem sobre algum tipo de forma nossa de exprimir riqueza, é sobre patrimônio, é sobre a renda, é sobre o serviço, é sobre comércio exterior, é uma coisa extraordinária, né? Então, eu peguei e compilei, eu falo que eu chamo dessa aula até uma aula de revisão, porque a primeira parte a gente fecha com essa aula de revisão, que é muito legal, e aí eu acho que é extremamente viável e interessante a gente compilar isso tudo. Então, todas aquelas características, todas aquelas questões, elas se referem tanto às espécies tributárias e quanto à conceituação do tributo. Tá? Então, essas são as nossas primeiras vertentes aí, nessa questão que eu coloquei para vocês. E depois eu já começo justamente com o artigo 150 da Constituição. Vou baixar o Ed só para me ver isso. Que é um artigo extremamente interessante, extremamente bacana, que a gente tem que trabalhar de uma forma muito boa dentro da nossa matéria, porque ele sempre é cobrado também. Antes de vocês verem lá, né, o artigo 150, já ir lendo direto o artigo 150, tem lá, da enunciação dos poderes de tributar. E quando a gente fala dessa questão do poder de tributar constitucionalmente falando, é muito interessante, e eu acho um máximo,
Por que eu acho o máximo? Eu acho o máximo porque eu, quando eu estava... Agora eu gosto sempre de contar essa história minha. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu comecei e fiz todo o meu projeto para falar da tributação entre Alemanha e Brasil. E a Alemanha é um país de primeiro mundo, né, gente? E foi muito legal, porque eu comecei a estudar a lei fundamental de Bonn e toda a questão da alemã e tudo para escrever. E quando a gente começa a escrever alguma coisa de um país de primeiro mundo, a primeira coisa que a gente imagina e pensa é que aquilo ali que é de primeiro mundo é muito melhor do que no Brasil. E eu vi que, na verdade, as questões expostas, vamos falar assim, na Constituição alemã, que é a lei fundamental de Bonn, são muito mais simples do que as nossas. E a nossa Constituição brasileira, no âmbito tributário, ela é muito mais bem redigida. E por que disso? Porque a gente é melhor ou pior? Não necessariamente, mas justamente porque o Brasil, a gente tem uma limitação em conceitos e princípios onde a gente tem que colocar tudo no papel. Tá? Então, existem questões tipo a Constituição alemã, que é a lei fundamental, ela não tem lá uma limitação do poder de tributar. A nossa tem. Por quê? Porque a nossa, a gente sabe que quanto mais a gente, primeiro, queira conhecer um homem, dê poder a ele. E segundo, queira conhecer uma gestão política ou dar poder mais a um homem, ele vai querer mais poder, e a forma que, como a gente já aprendeu no direito tributário e financeiro, que quanto mais poder e mais função eu tenho, mais eu vou querer ter poder. E para ter mais poder, eu preciso de mais dinheiro. Então, consequentemente, se a gestão não for uma gestão consciente e responsável, ela vai querer cada vez mais aumentar a nossa carga tributária, que é o que o brasileiro sofre desde tanto. E a lei fundamental de Bonn alemã, quando eu comecei a estudar, eu achei extremamente interessante, gente, legal, porque lá a gente vê que não tem essa questão de limitação de tributação. Mas por que o princípio, por que a estrutura deles é uma estrutura, desde sempre, muito bem resolvida, em questão fundamental, constitucional, legal. Então, isso é muito bacana a gente ter na nossa concepção, na nossa cabeça, na nossa memória, justamente porque, às vezes, a gente critica muitos outros. Não, mas o nosso diploma constitucional e legal, às vezes, é muito melhor do que o dos outros. Só que a gente não age da forma adequada. E aí nós temos o artigo 150, que eu trabalho na aula com vocês e falei só dos 2 primeiros incisos. Nós vamos trabalhar todos, destrinchar todos esses incisos, que eles são extremamente importantes. Ok? Então, vamos lá. Tem um aqui. Quem que é o da 20ª vara aí do trabalho que está falando aqui? Tem uma pergunta sobre a aula 5. Fica à vontade. Nossa, desculpa, professor, eu entrei, vou ter que sair. Não, fica aí. Esquenta, não. Eu esqueci, estava logada com o Não tem problema, não. Vamos lá. É o seguinte... agora fiquei até... Não, no inciso 3º do artigo 15 do CTN, sobre a contribuição, o empréstimo compulsório. A minha pergunta eu até coloquei lá no YouTube na aula, se o momento atual, se a crise atual, em função da pandemia, poderia se caracterizar como uma conjuntura capaz de ensejar a cobrança desse empréstimo. Seria possível isso? O que você acha? Vou colocar na prova. Pai, assim, porque eu não entendo eu não entendo tanto de economia, né? Então, assim, eu não sei até que ponto essa conjuntura é grave o suficiente para... Eu não sei se o Brasil tem dinheiro para fazer frente a isso. Eu entendi que é uma conjuntura ruim, mas como o meu conhecimento de economia é escasso, eu não saberia responder. Por isso que eu achei interessante te fazer essa pergunta. E aí, algum aluno quer arriscar? Fica à vontade, tu. E aí, Wesley? Qual que é a sua aposta? Porque, assim, eu ouço muito, né,
eu ouço muito assim, o Brasil está quebrando, o Brasil isso, mas ao mesmo tempo eu ouço outras pessoas falando, não, o Brasil tem reservas, Brasil, a dívida do Brasil em real, e não sei o quê, mas assim, eu realmente não sei, professor. Alguém quer... Economia é um negócio muito complicado, não dá para minha cabeça, não. Matemática. Então, assim, eu realmente não consigo chegar a uma conclusão. Então, vamos lá, vamos puxar aqui comigo. Nós estamos falando aí de uma questão de uma pandemia, né? Então, se é pandemia, é algo extremamente grave. E aí, se eu estou falando de algo extremamente grave, se eu for tanto ler o texto constitucional ou o texto infraconstitucional, que é o do CTN, eu tenho ali, né? Eu posso sugerir uma criação de um empréstimo compulsório pelo inciso 2, né, ou pelo inciso 3. O inciso 2 vem e fala: calamidade pública que exige auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Qual que é a calamidade pública? Saúde, pandemia. Não tem Então, professor, a minha dúvida surgiu aí, porque eu não sei se a União tem esses recursos disponíveis, entendeu? Isso. Aí, então, vamos lá. Eu acho que tem, mas aí no inciso 3... Aí, inciso 3, conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Ou seja, um está complementando o outro, né? Se a gente for fazer uma análise da situação. Aí você mesmo já trouxe uma indagação, professor, mas eu não sei se o governo federal, se a União tem disponibilidade financeira e se precisa de disponibilidade financeira para tanto, né? Então, vamos explicar. Hoje, o governo federal ele está fazendo as ações, boas ou ruins, a depender do ponto de vista de qualquer um de nós, sobre a questão da pandemia. Mas ele poderia trazer uma informação tipo: eu não tenho dinheiro para comprar vacina mais? Eu não tenho dinheiro para fazer o plano de imunização porque o Brasil está em déficit? Poderia apresentar isso. E com base nisso, o que ele poderia falar? Eu preciso criar algum tributo. Da mesma forma que ele virou agora, recentemente, e falou: eu não tenho dinheiro para custear o programa social que o Brasil tem, e por conta disso, até o final do ano, eu vou aumentar o IOF. E isso ele fez. Mas ele poderia muito bem falar: olha, eu não tenho um recurso apropriado para fazer um plano de contenção da calamidade pública, que é uma pandemia, e com base nisso nós vamos instituir o empréstimo compulsório. Mas por que não se instituiu, então? Por vários motivos. E entendo eu, e de acordo com o que eu expliquei naquela aula, que o mais elementar é por conta da característica do empréstimo compulsório, que o próprio nome fala, né? Sem empréstimo, eu tenho que pegar, cobrar, mas depois eu tenho que desenvolver dentro da lei que vai instituir ele como que vai ser devolvido. Então, por isso que hoje o empréstimo compulsório não é mais um tributo tão usual, apesar da gente ter que aprender, porque é uma espécie tributária disposta dentro do nosso sistema. Entendeu? Entendi. Na verdade, eu estava pensando mais assim, não só na pandemia em si, mas no que vem agora, né, professor? Porque, assim, parece que vem bomba por aí, né? Assim, muito desemprego, muito... Não, mas aí você não tem uma questão de, vamos falar de urgência ou emergência. Porque para você instituir um empréstimo compulsório, você tem que comprovar uma necessidade específica de urgência e emergência, e aquele dinheiro arrecadado tem que ser destinado exclusivamente para aquilo ali. Então, o empréstimo compulsório ele tem a característica de ser um tributo que vinculado. Vincula-se para aquilo que ele foi criado ali, para aquilo ali. Tanto, o Brasil vai participar de uma guerra. Você cria um empréstimo compulsório para financiar uma guerra, é simplesmente para a questão da guerra. O Brasil saiu da guerra e não tem mais nada a ver com a guerra. Você vai continuar cobrando por quê e para quê? Então, ele é totalmente destinado, vinculado para aquilo qual ele foi criado, denominado. Ok, entendi. Tá joia? E aí, turma, mais quem?
Sobre a finalidade, eu tenho uma dúvida também. Pode falar. A única diferença entre a fiscal e a parafiscal é que na parafiscal é vinculado. Na parafiscal ela é vinculada. Por que ela é vinculada? É porque ela é para um determinado ramo, para um determinado setor. Exemplo mais clássico para a gente imaginar os tributos de finalidade parafiscais. As contribuições sociais que custeiam a Seguridade Social. Entendeu? E a fiscal? Cai tudo num caixa só para o governo fazer gestão e destinar do jeito que ele quer. E a extrafiscal? Regulação de mercado. Exemplos: importação, exportação, IPI e OF. Tranquilo? Tranquilo. E aí, gente? Traz mais dúvida aí. Wesley, e aí? Como é que tá? Como é que estão as coisas aí? Rubio, o que para mim ainda não ficou 100% claro também na aula 5 é a questão das CIDs mesmo. As contribuições de De uma intervenção... Isso, uma conceituação genérica mesmo dela, não são exemplificativos. Exatamente. Então, vamos lá. O que quer dizer CID? Nós temos vários tipos de CIDs. Tá? Nós temos as CIDs royalties, nós temos as CIDs commodities, que são os produtos que o Brasil exporta, exemplo, os grãos, a soja, o milho, o próprio petróleo, e etc. e tal. E o direito de explorar, então nós temos várias questões que o governo ele tem essa detenção aí dentro da economia. E sobre essas questões nós temos as famosas CIDs. O que quer dizer CID? Contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, para que cobra-se isso? Eu estou cobrando um tributo chamado contribuição, onde o governo está intervindo nesse domínio econômico. Domínio econômico de quê? Domínio econômico de um royalty, domínio econômico de uma commodity, que é o direito de exploração de determinada coisa, tá? E por que ela tem uma característica extrafiscal? Porque ela regula mercado também. Então, exemplo, quando eu estou falando aí, e aí eu trouxe o exemplo da gasolina, não sei se você lembra, né? A gasolina, ela tem uma parcela de contribuição de intervenção no domínio econômico, que é a famosa CID. Por que ela existe? Né? A gente já paga tanto de ICMS, que é estadual na gasolina, paga tanto de IPI, que é a industrialização da gasolina também, mas ainda tem uma contribuição de intervenção no domínio econômico? Tem. E para que serve? Qual que é o parâmetro e qual que é o legado dessa intervenção no domínio econômico? É justamente eu fazer um controle, um acesso disso aí e ter um equilíbrio disso, né? E aí eu te falo, aquele exemplo que eu dei lá, a gasolina hoje ela vale 10, tanto lá fora quanto aqui. Vamos esquecer que é real ou que é dólar. E vamos esquecer que é galão ou que é litro. Ela vale 10 lá e ela vale 10 aqui. Se lá o barril de petróleo cair pela metade, ela vai valer 5 lá. E vai fazer, mesmo que um barril de petróleo tenha intervenção no nosso combustível, no nosso país, se ele cair pela metade do preço, ela não vai cair de 10 para 5. Ela vai cair de 10 para 8 no máximo. Por quê? O governo vai aumentar a arrecadação dela na CID combustível. Então, em 10, se ele arrecadava aí, vamos supor, 3 de CID, agora quando caiu para 8 porque o barril de petróleo foi para metade do preço, em vez dela arrecadar 3 de CID, ele vai arrecadar 5. Só que da mesma forma acontece quando a gasolina dobra. Então, vamos supor que de 10 ela aumentou 50% e foi para 15%. Lá vai para 15%, porque aumentou 50% e isso é repassado diretamente. Aqui de 10 ela vai para 15%? Não. Ela vai para 12%, para 13%. Mas aí eu recolhia uma CID de 3%, ao invés de recolher uma CID de 3%, vou recolher uma CID de 1%, de 0%. Ou seja, é uma gordura que existe dentro de algumas questões econômicas que o governo ele aumenta ou diminui o que se arrecada para intervir na economia. Então, por isso que se chama contribuição de intervenção no domínio econômico. Entendeu? E para que isso? Para a gente ter um controle mais efetivo da nossa inflação. Então, o maior exemplo que eu acho que é o mais legal da gente entender é a própria gasolina, que é o que está acontecendo com a gente.
Porque eu zero a CID no combustível, eu tento manter o valor dele estável. E se eu não consigo, e se isso não impede, que é o que está acontecendo agora? Nós estamos pagando quase R$7 numa gasolina e R$5 num álcool, né? Isso é uma questão econômica? É uma questão internacional? É uma questão de economia interna? É um tanto de fator que vai incidir naquilo ali. E aí o governo, você pode ver que hoje a nossa inflação está alta, hoje o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, está alto, uma série de questões. Mas por quê? Porque a gente não está tendo mais um domínio desse petróleo tão violento e esse preço internacional está caro. E, consequentemente falando, mais de 90% hoje de toda a logística brasileira é por transporte rodoviário, sem contar que o petróleo é insumo para se fazer quase tudo. Mas o problema todo é que a logística brasileira era muito cara porque ela é por transporte rodoviário. Então, se eu aumento o combustível, eu não aumento só o nosso abastecimento do nosso carro. Tudo que eu coloco dentro da minha casa é entregue por meio de transporte rodoviário. Então, eu tenho um efeito cascata. Então, quando eu falo em CID, quando eu falo de intervenção no domínio econômico, é o governo agindo para tentar diminuir esse nível de inflação que a gente está sempre acontecendo. Aí, se a matéria-prima, se o petróleo cai demais, o governo vai fazer com que o preço do combustível caia tanto assim? Não. Ele vai reduzir, mas ele vai aumentar o quê? O que ele tem que arrecadar com tributo. E o tributo específico nessa intervenção é a CID, que é contribuição, você contribui, mas, na verdade, é uma contribuição porque o governo está intervindo na economia. Entendeu? Então, assim, eu tenho as questões de commodities, de royalties, de tudo, mas o governo está por trás, cobrando tributo disso tudo. Melhorou? Antes mais, eu posso falar, então, que a lei, obviamente, de arrecadar, uma principal função dela mesmo é ter esse controle, é não deixar as coisas fugirem de controle. Exatamente. Então, quando eu viro e falo assim, que eu acho que é uma balela, né? Aqui a gente pode falar, porque a gente está discutindo, que o preço do combustível hoje ele é liberado, que cada posto pode colocar o preço que quiser. Isso, para mim, é meio que controverso, porque é tudo igual, a diferença é muito pouca, mas o governo ali por trás, quando ele está vendendo a matéria-prima para ser beneficiado, transformar ali no combustível, etc., ele está arrecadando não só os impostos, que a gente tem o ICMS, o IPI, que vocês fizeram no trabalho, que come quase 40% da gasolina, mas existe ali a CID também, que é um outro tributo que o governo arrecada acima disso. Quer ver um fato histórico muito legal, que você consegue enxergar isso muito bacana? Foi na reeleição da Dilma. A Dilma, quando ela entrou num processo para disputar a reeleição, nós tivemos um aumento da inflação muito violento também. Só que o que a Dilma fez para camuflar essa inflação que nós tivemos? Ela zerou a CID combustível. E, ao zerar a CID combustível, ela simplesmente camuflou o que a gente estava tendo de aumento. Por quê? Porque se eu zero a CID combustível, o governo federal deixou de arrecadar um tributo que ele tem que arrecadar, cria-se um rombo no orçamento do governo federal, claro, porque ele contava com esse dinheiro, mas, ao mesmo tempo, os produtos não começaram a ficar tão caros. Tanto que é verdade que, no dia seguinte, depois que saiu o resultado da reeleição dela, o preço do combustível, não sei se vocês recordam, ele fez assim, ele disparou. Por quê? Porque aí o governo voltou com a alíquota normal da CID combustível. E o que ele tinha feito? Durante 3 anos ele tinha zerado a CID combustível. Para quê? Para camuflar o que estávamos tendo de inflação. Então, são questões econômicas, políticas, e aí, boas ou ruins, a gente tem que respeitar, porque não é a gente que está lá na gestão, a gente elegeu as pessoas para estar, mas funciona justamente como toda essa regulação econômica que a gente está trabalhando. Tranquilo? Mais algum? E aí, turma, mais alguma dúvida, pergunta? Fiquem à vontade. Qual que é
a norma que regula esse limite de própria poder lei, mexer na CID? a própria lei que institui a CID, entendeu? Então, assim, ó, quer ver? Vamos pegar aqui, ó, estou jogando aqui, CID Combustíveis. Nós temos uma lei aqui, ó, Lei 10.336 de 2001, institui contribuição de intervenção no domínio econômico, incidente sobre importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, álcool etílico e da outras providências. Então, cada questão de contribuição de intervenção no domínio econômico, nós temos aí as alíquotas. Então, exemplo, olha só, sobre tudo que se arrecada de combustível, nós temos um anexo nessa lei, que eu estou vendo aqui agora, que é dividido entre os estados. Então, olha, o Acre recebe 0,74%, Alagoas 1,6%, Ceará 3,5%, Espírito Santo 2,13%, Minas Gerais 10%, né? Então, cada estado tem uma participação diferenciada aí. São Paulo 17%, então todo estado também tem uma participação sobre isso. Quem controla, quem arrecada, quem faz isso tudo é o governo federal. Entendeu? Lei 10.336 de 2001. Então, você tem uma lei própria que institui a CID e esta lei te dá a alíquota máxima e mínima. E aí o governo federal, por meio dos decretos, ele vai aumentar ou diminuir a alíquota, depender da intenção dele e do objetivo dele também a ser executado e feito aí no dia a dia. Estou perguntando porque você falou que ficou durante 3 anos, é muito tempo, né? Zerado, 3 anos no governo Dilma. É muito tempo, Segundo assim, para... Tipo, se fosse uma coisa ilegal, por que ninguém... Não, porque, na verdade, o governo executivo pode fazer, ele deve fazer. E ele faz do jeito que ele entender. Agora, se isso vai dar um resultado satisfatório ou não, nós temos que ver. Você quer ver um exemplo? Semestre que vem nós vamos trabalhar o IPTU. O IPTU de Contagem, nós ficamos mais de 30 anos sem ter o IPTU residencial em Contagem, para pequenas residências. E aí, por que voltou? Porque o prefeito que assumiu, ele quis voltar? Foi porque eles receberam uma recomendação do Ministério Público no seguinte sentido: olha, o município tem 3 impostos para instituir, IPTU, ISS e ITBI. Vocês estão abrindo mão de arrecadar dinheiro com IPTU, mas todo ano o caixa do município está dando negativo. Uai, por que você está fazendo renúncia fiscal se o seu caixa está negativo? Eu estou achando que eu vou te colocar num crime de quê? Improbidade administrativa. Então, você acha que o prefeito quis voltar com o IPTU de Contagem porque ele quis arrecadar? Não foi. Foi porque houve uma recomendação do Ministério Público. Entendeu? No caso. Exatamente. Então, é a forma... Só que aí, qual que foi a notícia vendida? Prefeito volta com o IPTU, né? E ferrou o prefeito, coitado, que assumiu. E, na verdade, o projeto de lei foi feito pela própria Câmara de Vereadores e eles mesmos aprovaram e o prefeito apenas sancionou. Porque ficou menos feio os vereadores se unirem e cumprir essa determinação do Ministério Público do que o próprio prefeito. Então, é importante a gente ter essa ideia de questão política, de questão... Porque tributário ele está totalmente relacionado à economia nossa, mas à nossa questão política. E aí, turma, mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Tranquilos, então? Então, até a próxima aula. Próxima aula eu volto com nossa matéria firme e forte, e aí eu vou fazer o seguinte: durante a aula eu vou explicando, as dúvidas surgindo a gente vai solucionando, peço aí a presença de todos vocês, e aí a gente testa esse outro módulo, essa outra forma também, tá joia? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Obrigada, professor. Bom dia, tchau. Bom dia.